Pedir à produção que nós pudéssemos trazer hoje ao programa, mesmo que à distância e usando o que a tecnologia nos facilita na vida, esse senhor que eu conheço há muitos anos, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo logo depois da tragédia de 2008, e lá o conheci, e lá comecei a admirá-lo pelo seu conhecimento na geologia, como um profissional da área. O Juarez Almond. Ele está conosco, o Juarez, ele está por internet com a gente. Seja bem-vindo, prazer imenso revê-lo. Infelizmente, mais uma situação delicada que estamos vivenciando. Grande abraço, boa tarde. Boa tarde. Efetivamente, estamos aí diante de uma situação muito imprevisível, de novo, né? Mas isso tudo deve passar. No entanto, quando retornar novamente, vai ser ainda pior, em função das mudanças climáticas que vieram para ficar. Pois é, então vamos conversar um pouquinho. Professor, deixa eu fazer uma indagação. Essa questão pontual que envolve a BR-376, onde teve o deslizamento de terra de uma tal maneira que foi uma verdadeira tragédia. Dizem que mais ou menos 30 pessoas estão envolvidas, desaparecidas numa situação como esta, ou seja, podem estar sem vida. O que teria, de fato, e as imagens, nossa equipe poderia colocar no ar, por gentileza, daquele pontual daquele local. O senhor analisou como é que foi o corte, como é que foi o deslizamento naquela região? Bom, eu não estive lá agora, recentemente, né? Sim. Mas em função do que eu tenho ouvido aí do noticiário, veja o que acontece. Pelo que eu entendi, eles estavam trabalhando na obra. Então eu fico me perguntando o seguinte: escuta, e a Litoral Sul? Onde é que estava quando previa que ia chover tanto naquela região? Não devia ter interrompido essas obras? Sabe, essas questões me deixam extremamente preocupado, porque a Litoral Sul já tinha previsão que ia chover muito, muito mesmo. Então, ela devia ter interrompido essas obras e ter interrompido, inclusive, a passagem de ônibus. Ponto número 1. Bom, vamos adiante. Veja, como eu dizia antes, né? Vocês se recordam o que aconteceu em 2008? Chovia aos cântaros em 2008 sobre a região. E continua assim durante até 2008, sempre chovendo um pouquinho, sempre chovendo um pouquinho. Até que, em 2008, o solo já encharcado caiu, como se fosse o céu desabando sobre a nossa região. Então, veja, o que está acontecendo é que, na realidade, nós estamos renovando aquilo que já aconteceu uma vez aqui na nossa região. Ou seja, podemos prever mais problemas sérios por aí afora. E não foi só lá não, viu? Já eu soube agora, me informaram, que na rodovia que fica entre a subida para Alfredo Wagner, não, lá em cima, houve um desabamento de novo, na estrada que vai ali de baixo para lá em cima. Como é a região aquela? Lá no Serrano, lá na região, enfim, serrana do estado, não? Na região serrana, lá em cima, em São Bento. Ah, sim, Planalto Norte. Que também já desabou lá em cima. Uhum. E agora eu estou vendo, estão me mandando uma imagem agora aqui da região deixa eu ver aqui, da região de São João Batista. Ah, perfeito. Onde vários gados, sabe, muitas cabeças de gado, 17, 18, 19 gados, estão sendo levados pelas águas para o oceano. Entende? Então,
Na realidade, nós estamos diante de uma situação extremamente grave, extremamente grave. Gostaria de chamar a atenção, por outro lado, que nós é que estamos construindo esses desastres. Vejam, na realidade, quando nós vimos esse pessoal ocupando o pé das encostas, ocupando as áreas que seriam para desaguar as águas que vêm das chuvas, nós estamos pedindo para ter maiores desastres. Por quê? Vejam, nós não podemos ficar ocupando áreas que são da natureza. Essa é a realidade. Nós estamos aí ocupando as encostas, estamos ocupando as margens de rios. E veja o seguinte, margens de rios não estão aí porque é bonito. Nós temos que preservar as margens de rios para preservar acidentes, para preservar a queda de rios, para preservar o fluxo gênico, enfim, para que a gente possa efetivamente preservar essas áreas. Sabe, a lei ambiental que prevê que não se deve ocupar as margens de rios, não é porque é bonito, é porque é necessário para preservar a margem dos rios, para preservar o fluxo gênico, enfim, para preservar essas questões todas. No entanto, o que nós estamos fazendo? Estamos ocupando novamente essas áreas. Olha, eu estive lá na região serrana do Rio de Janeiro, logo depois que houve aquele desastre, e eu me dei conta que as pessoas estavam ocupando as mesmas áreas que já tinham ocorrido deslizamentos antes. E aquela região é uma parede vertical, onde todas as águas descem por aí afora. Lá morreram 1.300 pessoas, sendo que 300 não se encontrou mais, estão soterradas sob escombros e sobre rocha. Entende? Então, nós não devemos, não podemos continuar ocupando esses espaços. O que é da natureza, nós temos que preservar. Essa dura realidade. Professor... Nós não devemos continuar ocupando esses espaços. Veja o que está acontecendo, por exemplo, em Camboriú. Em Camboriú. Todo mundo está satisfeito porque agora vai poder pegar uma praia ali às 3 horas da tarde sem que os prédios desabem com seus sóis ali. Ora, minha gente, o que é da natureza, a natureza vai resgatar novamente. Essa é a dura realidade. Bom, professor, deixa eu lhe fazer uma indagação. O senhor coloca assim, a mão do homem sobre determinado espaço que pertence à natureza não pode ser colocada. Daqui a pouco volta à natureza e toma de volta o que é dela, né? É isso que o senhor está colocando. Deixa eu lhe fazer uma indagação. O senhor fez uma colocação muito séria aí e muito certa. Lá no Rio de Janeiro, na área serrana do Rio de Janeiro, 1.300 pessoas morreram, 300 até agora não foram encontradas. E as pessoas, mesmo sabendo de toda a tragédia que aconteceu lá, com mais de 1.300 mortes, estão voltando a ocupar aqueles mesmos espaços. E aí falta também a conscientização da sociedade e também das autoridades que têm que fazer o impedimento acontecer, não é? É exatamente isso, entende? Então, na realidade, o poder municipal tem que impedir a ocupação dessas áreas. Isso que você chamou a atenção é uma grande verdade. Sabe, eles estavam construindo exatamente onde já tinha ocorrido um outro escorregamento. Então, não tem mais como evitar. Acontece o seguinte, que o crescimento da população humana está sendo... avançando rapidamente. Então, temos que ter o cuidado de não avançar nessas áreas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tive agora, recentemente, no Alasca, na Groenlândia, na França, em Mer de Glace, na Groenlândia, na Patagônia, enfim, nessas áreas todas. E o que eu vi para fazer meus documentários lá, fazer minhas pesquisas, eu fiquei assustado
quando eu vi aquelas coisas tudo, sabe? As geleiras estão degelando, feito um sorvete em pleno verão. Entende? Então, o que acontece? Em todas essas áreas, elas estão degelando desta forma, o que vai acontecer? O nível do mar vai subir. O nível do mar vai subir. E aí, o que vai acontecer é que a região litorânea nossa vai estar embaixo da água. Eu tenho 3 cenários que nós construímos com base em mapeamento georreferenciado na FURB, né? Na FURB, para 2030, 2060 e 2100. Esses 3 cenários mostram uma situação alarmante se continuarmos avançando desta maneira nas áreas que são da natureza. O que é da natureza, ela vai resgatar de volta. Deixa eu lhe fazer uma indagação, professor. Para nós que vivenciamos no Vale, você tem uma ideia, o senhor tem uma ideia, vai sair o resultado do IBGE aqui, do censo. Nós tínhamos 360 e poucos mil habitantes, 364 por aí, né? Aqui em Blumenau vamos ter 400 mil para mais agora. Olha o aumento da população que o senhor está colocando aí aqui na cidade de Blumenau. Mas nós que estamos num vale, temos que tomar muito cuidado aqui, né? Com relação a essas construções. Eu não tenho dúvida. Eu me recordo que numa das aulas que eu tenho passado ali para os meus alunos, lá do doutorado da FURB, é que, na realidade, vê o seguinte, a população humana está crescendo e a região de Blumenau é uma das piores áreas do ponto de vista de insegurança em função da tripartite de rocha. Nós temos ali na região de Blumenau uma região onde tem vários tipos de rocha, inclusive cortando a cidade, em que nós teremos aí certamente mais problemas ainda. Veja, na medida que a população cresce, nós vamos ocupando novos espaços. E a região de Blumenau é uma das piores áreas do sul do Brasil do ponto de vista de riscos. Entende? Então, nós temos que ser mais rigoroso para impedir a ocupação destas áreas aí. A tendência de Blumenau é crescer para o norte e não para o sul. Pelo menos esta é o que nós estamos recomendando. Perfeito. Para fechar com o senhor, a expectativa ela é otimista em termos de clima aqui para os próximos dias, para as próximas horas. A chuva, aquela chuva constante vai parar. Nós tivemos, se eu ter uma ideia aqui, 300 milímetros de chuva desde o fim de semana até aqui. É muita água em tão pouco tempo. A gente lembra muito bem disso, a época de novembro de 2008. Mas vamos lá. Agora, não significa que vai parar de chover, que vai dar sol nos próximos 2, 3 dias, que possa ter uma pancada aqui e acolá. Mas semana que vem não vai ter chuva, não tem previsão. Mas o solo vai continuar numa situação preocupante. É isso, professor? Perfeitamente, é exatamente isso aí. O solo está encharcado, então, continuando na próxima semana, ou mesmo no final dessa semana, o solo já está encharcado. E aí ele vai descer novamente. Eu gostaria de chamar a atenção ainda o seguinte, ó. A Terra já tem 4,5 milhões de anos. Pela primeira vez, uma única espécie, a nossa espécie, que eu prefiro chamar de Homo sapiens sapiens demens, porque só um louco pode estar fazendo isso que nós estamos fazendo, pela primeira vez nós estamos modificando as condições ambientais de meteorologia, de climatologia. Então, veja, eu penso que nós temos que parar, refletir e não continuar nessa sequência que estamos vivendo agora. Nós temos que parar e começar a refletir para preservar essas áreas que são da natureza, porque cedo ou tarde a natureza vai resgatá-la novamente. Professor geólogo Juarez Almonde,
Prazer imenso revê-lo, sempre saudável e mentalmente uma pessoa que tem realmente uma memória muito forte, muito grande, e isso que é importante, queremos explorar o som muito mais tempo ainda com o seu conhecimento, professor. Obrigado. Ok, um abraço para vocês todos aí.